Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimadas almas, nós celebramos hoje a festa de São José de Cupertino. Foi um franciscano, ele é mais conhecido pela sua mística. É um santo que tinha o dom a graça mística de levitar, muito devoto da Santíssima Virgem Nossa Senhora, e também os estudantes veneram para que tenham boas notas na prova, mas ele não era muito inteligente, que digamos. Mas ele teve a sorte de, na prova para o sacerdócio, do bispo perguntar exatamente o pouco que ele sabia. Isso não exime ninguém de estudar, não? E não podemos contar com esta sorte. Mas, das coisas do bom Deus, este homem conhecia em profundidade. Então vamos considerar o aspecto da santidade que foi posto em detrimento, baixar o nível do que é um santo, para que entendamos o que de fato nós veneramos. O santo, ele é um pecador. O único santo que não teve pecado, porque a fonte de toda a santidade é nosso Senhor Jesus Cristo. E a Santíssima Virgem, que foi preservada de todo pecado. Agora, o resto de todos tiveram pecado. Todos. Filhos da ira, manchados com pecado original, todos. A única exceção é mesmo Nossa Senhora e Nosso Senhor por ser Deus. Agora, o protestante, que é um dos inimigos da santidade, ele não entende como nós veneramos alguém que pecou. Mas é justamente aí está a maravilha da graça. É uma pessoa que pessoas que nasceram inclinadas ao pecado, muitas foram escravas do pecado, mas colocaram basta a esta inclinação a esta escravidão. E passaram a ser todo o contrário do que eram. Por isso, nós, na vida dos santos, vemos pessoas que nasceram já muito iluminadas por Deus e que não tiveram graves e grandes pecados. São poucos. Agora, outros que tiveram pecados e gravíssimos, mas colocaram basta com a conversão, e daí, a partir da conversão, foram só de bem, melhor, ótimo, a chegar à perfeição. Por exemplo, o Santo Agostinho teve uma vida de graves e grandes pecados, se converte, e a partir da sua conversão só vai para cima, só vai para o alto. Outra, Santa Margarida de Cortona, que foi uma mulher que viveu amaziada aí com um homem, ele foi assassinado, teve uma vida de impureza, vida de uma união pré-matrimonial. Quando o seu namorado, chamamos assim, morreu, ela se converte, faz penitência e a partir dessa conversão nunca volta para trás, só vai para frente. Santa Maria Egipcíaca, também conhecida, famosa pecadora, que era uma mulher de má vida, hein? Mas a partir da sua conversão, ela passou a ser grandiosíssima penitente e não volta para trás. Então, o católico sabe venerar no santo o poder da graça de Deus. Por isso nós temos santos. O protestante não. O protestante que eu falo é o comum e corrente que nós temos em cada esquina aqui neste país. Para eles, assim, Deus é todo poderoso, Jesus é poderoso, faz milagres, mas o único milagre que Deus não consegue fazer é converter uma pessoa, fazendo com que ela de pecadora se torne santa. O Deus do protestantismo parece o Alá do muçulmano. Ele pode tudo, salvo certas coisas. E é mais maravilhoso, é mais onipotência de Deus converter uma pessoa de pecadora a santa do que de ressuscitar o morto. Porque é mudar a vontade da pessoa sem violentar a sua liberdade e é fazer que ela rompa, que ela quebre com todas as inclinações postas já pelo pecado original. É uma luta contínua, uma assistência constante da parte de Deus. Então essa pessoa, o santo, como São José que hoje veneramos, de Cupertino, está inclinado ao pecado. Enquanto ele viveu, ele mas ele não vai obedecer essa propensão, essa inclinação, ele vai obedecer
luz da graça de Deus. Quando veneramos um santo, nós veneramos exatamente isso, a onipotência da graça de Deus que fez com que aquele pecador se transformasse em algo tão parecido a Jesus Cristo. Quando vieram os protestantes, os antigos ainda, anglicanos, luteranos, ainda tem certa sequela por terem saído da igreja e carregaram várias coisas consigo. Mas eles não acreditam na santidade, porque eles não canonizam mais ninguém. É um respeito aos antigos santos que tinham na hora do cisma. Agora, os calvinistas, aí vem os protestantes pentecostais, essa gente mais... nenhum deles presta, mas os mais exaltados, modernos, eles não conseguem ver que Deus tem esse poder. É interessante isso, porque biblicamente não há fundamento. Nós vemos pessoas pecadoras, Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas, e eles serem invocados em suas orações, que Deus, Senhor, tenha piedade de nós por Abraão, por Isaac e por Jacó, seus servos. E são 3 pecadores. Agora, por que Deus ia ter piedade deles por causa desses 3 homens? Porque eles encontraram graça diante de Deus. Então, não há uma questão, mas vocês exageram, não só vendo a graça de Deus, mas pedindo a intercessão dele. Sim, porque uma pessoa que conseguiu vencer a si, as suas más inclinações, ao pecado, e se transformar em algo tão parecido a Nosso Senhor, no céu elas têm, os santos têm, muito mais poder do que a minha pobre e distraída oração. Então, o protestantismo, por uma razão humanista, não acredita que o homem pode se converter a tal ponto de se transformar num santo. E nós vemos que isso não é verdade. Desde o princípio da igreja até a consumação dos séculos, veremos santos que vão transitar nessa terra, vão tropeçar, vão cair, e vão se levantar, e depois não vão cair mais, e daqui serão transportados para o paraíso, para o reino dos céus. Existem pessoas assim. Mesmo na crise da igreja tem santidade escondida por algum canto, porque é uma nota da igreja, ela é santa e gera santos. Agora, junto com o protestantismo avassalador, que destruiu a cristandade, vem outro espírito vindo deles, mas já dentro da igreja, o modernismo. O modernismo acredita numa santidade ainda. Tanto que eles canonizam a cada tanto uma renca de gente, que podemos discutir a santidade desta multidão que eles andam canonizando. Creio que só João Paulo II canonizou mais de 500. É muita gente. Agora, qual o critério e qual o parâmetro que eles usam? Junto com o protestantismo, eles conciliaram o espírito, pitadas de catolicismo, e saiu o que eu vou lhes dizer agora. Um santo normal. Um santo é sobrenatural e um santo é herói em todas as virtudes, não só em uma. Agora, o santo moderno, ou santos modernos, eu não vou chamá-los de modernistas, porque nessa renca tem gente do passado também. Como o Padre Pio, por exemplo. Mas é um caso à parte. Os homens normais e mulheres normais são santos. Agora, qual o parâmetro da normalidade? Uma pessoa que vai à missa todos os domingos, se foi um homem casado que tenha tido uma mulher só e ficado viúvo, tido alguns filhos, não se pede muitos, eles, e tido sua profissão, fiel sua esposa, cuidou dos seus filhos, foi um bom profissional, morre, de 5 anos ele está canonizado. Nada mais que isso. Talvez que não tenha tido umas tatuagens, mas isso não é mal visto pelo modernismo, não tido tantos piercings assim, a tal ponto de ficar grudado no imã, se passar diante de um, e não tenha brigado com seu vizinho. Coisa difícil. Pronto. Essa pessoa morre, vamos dar 10 anos, ela vai ser canonizada
por um Papa conciliar. Isso é normal. Para nós, isso não é nada. Porque isso é o mínimo que se supõe de uma pessoa que tem o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Um santo, para nós, para a Igreja Católica Apostólica Romana, é uma pessoa que eu, imitando-o, eu me salvo. É um evangelho de carne e osso, que viveu segundo Jesus Cristo em tudo, não só um aspecto, como a honestidade ou a modéstia, porque não teve piercings e tatuagens, ou a justiça, porque foi um bom profissional. E um aspecto pequeno, nobre, porém pequeno, um aspecto, que tenha vivido todas as virtudes, e não só as vivido, mas praticando-as de modo heróico, seja o máximo que uma virtude pode alcançar. E tudo isso feito com a graça do bom Deus, porque sem ela não podemos fazer nada, e no normal que dizemos aqui, que eles têm por alta consideração, ninguém persevera por muito tempo também. Então nós vemos que não há uma negação da santidade no modernismo, não há. Mas há um nível muito raso. Por isso vemos passar pessoas, não vou ficar mencionando nomes, todas elas já morreram e não podem se defender. Mas um monte de gente estranha. A começar pelos próprios papas conciliares, que destruíram o catecismo, destruíram a doutrina, destruíram a missa, destruíram o breviário, destruíram toda a fé católica, de tal modo que olhamos a uma paróquia, nem parece igreja católica, virou uma igreja protestante com imagens, e são santos. Se pegássemos estes homens e tentássemos canonizá-los no século XVIII, seria impossível, porque muitos deles teriam sido queimados pela Inquisição, e a Inquisição não canoniza coisas queimáveis pelo fogo da Inquisição, que são hereges, são cismáticos, são grandes inimigos de Deus. Então não pode ser que a mesma igreja, o que ela destruiria no passado, hoje ela beije no presente. Ossos imundos de pessoas delinquentes que lutaram contra a verdade conhecida por 2000 anos. Não pode ser. É o caso de um Paulo VI. Não é possível que possamos nos inclinar diante de uma relíquia, de uma imagem deste homem, sendo que ele desfigurou a igreja de Jesus Cristo. Ah, mas ele morreu com ato de contrição, beijando o crucifixo. Graças a Deus. Não digo que ele esteja no inferno, esse juízo não me compete. Quem está no céu, no inferno, no purgatório, esse juízo compete somente ao bom Deus, não a mim como sacerdote. Como nada, não sou nada para fazer um juízo desse. Mas beijar, repousar os meus beiços pios, nossos beiços piedosos, nesses ossos que, humanamente falando, são imundos, não podemos. Que bem fez este homem. Para a maçonaria, imensos. Para o judaísmo, bens tremendos. Para os inimigos de Deus, os protestantes e todos os cismáticos, bens que ele merece medalha de ouro. Mas para a cristandade, ele fez males que são, salvo uma intervenção de Deus, irremediáveis. Então, colocaram uma santidade muito rasteira, muito medíocre, nesse critério do normal. E aí nós, que somos a minoria, acabamos tendo uma sequela disso. Pareceria que os nossos santos são seres mitológicos. Como ver hoje um São José de Cupertino, que ao ouvir o Santíssimo Nome de Maria Santíssima, começava a levitar pelos ares. Nós não vemos ninguém levitando. Ah, mas isso é lenda da igreja lá do século XVII. Não. Esses homens eram tão cheios da graça de Deus que o fundamento da santidade é a graça santificante, que esperamos estar confessados, em paz com a consciência, estamos. É a nossa esperança. Agora, tem outras almas, que são poucas, que vai pela via mística, mas o alicerce da santidade é a graça santificante. Não está em pecado mortal, ter a vida de Deus em nossa alma, comungar, confessar, rezar, se unir a Deus cada vez mais, com maior intensidade, e ter uma união com Deus a tal ponto de não separar Deus em nenhum momento desta vida. Isso é ser santo.
Aí pode ser que em algum momento uma alma cheia de Deus faça um milagre para o outro em vida ou pós. Pode ser. Mas tem muitas almas que não fizeram milagres nenhum e nem por isso são menos santas do que as que fizeram. Porque o fundamento da santidade está cheio de Deus e não haver nenhum lugar para o pecado. Não tem. Ah, eu poderia fazer isso, é mais fácil. Não, não vou fazer, eu vou pelo caminho da cruz. Eu poderia agora estar, não sei, me distraindo, mas eu vou usar esse tempo para algo mais nobre, ou a caridade para com Deus ou para o próximo. Eu vou rezar, eu vou ajudar alguém. O santo vai sempre se anulando para se pôr a serviço do bom Deus e do próximo cada vez mais. Então, aí a virtude da caridade para com Deus, com o próximo, levada à constância. É a respiração do santo, Deus e o próximo. Aí morre e vai para o céu, e se alguma vez, dentre muitos que assim se portaram, ficam como exemplo postos nos altares para que imitemos. São santos canonizados. Mas se olharmos as vidas de cada um deles, não eram normais. Eram normais a princípio e depois ficaram sobrenaturais. A tal ponto de ver nestas almas uma perfeita imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, senhores, nos tempos de crise que a igreja vive, a sociedade vive, cada indivíduo tem a sua crise particular, famílias, todos temos. Nós não podemos perder a meta que é esta santidade. Porque eu não posso rezar um santo rosário, eu não posso receber a Santa Eucaristia, eu não posso me confessar se não for para ser santo. Isso, nada destas práticas sublimes tem sentido se não for para ser santo. Porque assim não vai virar o que fazem os modernistas. Para ter um contato com os irmãos da comunidade. Não, é melhor fazer uma videochamada e falar com eles. Não é verdade? A confissão, é só para ter uma paz de consciência. Não, não é só por isso. É para tirar o pecado e para colocar Deus dentro das nossas almas de novo, quando falamos de pecado mortal. E a missa não é para nos vermos, é para ver Jesus fisicamente presente no Santíssimo Sacramento e pedir, Senhor, fica comigo. Eu vou voltar para a minha lida, mas se o Senhor não for comigo, o diabo vai me carregar. Então é hora de abraçar a Jesus e levá-lo aonde estivermos. Aí sim conseguiremos ser santos. E as nossas orações, nossas jaculatórias, vias sacras, terços, rosários, novenas, é para quando esta chama estiver ali pequena, ou o vento, os vendavais das distrações deste mundo tentando apagar, colocamos mais lenha sobre a presença de Deus para que aumente a intensidade da presença de Deus. Aí uma alma nesse estado, senhores, se salva. Verdade que o juízo de salvação não é meu, mas Nosso Senhor disse que se salva. Estou repetindo o que ele disse. E se salva entrando no céu de modo glorioso. Não foi porque tropeçou na porta do umbral do purgatório e caiu no céu. Não. Se salva de modo triunfante. Viveu como Jesus Cristo e entra triunfante no reino dos céus e é um santo digno de imitação. Então, diante dessa crise, venerando os nossos santos, não podemos perder de vista a santidade verdadeira e não achar que Deus mudou seus critérios. Deus não mudou seus critérios, o mundo muda, o mundo inventa, o mundo nega, mas Deus, nosso Senhor, diz que ele pisou neste mundo, ele declarou os meios de ser santo e ele não revogou a sua exigência. E qual era a referência? Sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Esta é a lei, esta é a regra, esta é a fórmula. Tudo ser perfeito como o eterno Pai é perfeito. Aí são o que nós veneramos hoje. O São José de Cupertino foi perfeito como o Pai eterno é perfeito? Foi. Se não fora, não seria São José de Cupertino. Então, senhores, peçamos a Nosso Senhor que dilate nosso entendimento para receber esta verdade que parece cruel e inacessível. Se olharmos com a regra da nossa miséria e deste mundo, sim. Agora, se olharmos com a regra de Deus, a régua de Deus, é possível. E quem dá as medidas é lá em cima, não é aqui embaixo. E muito menos mais lá para baixo.
Então, se nosso Senhor disse que devemos ser perfeitos como o Eterno Pai, é porque é possível com a graça de Deus. Devemos querer, desejar, e ensina São Tomás, o primeiro critério de ser santos é querer. A partir disso, flui a graça, os meios se tornam eficazes, mãos à obra, e chegamos no céu com santidade verdadeira. Então, peçamos a São José de Cupertino, que já passou por esse caminho, que nos ensine, nos conduza a passar, transitar pelo mesmo e chegar onde ele chegou, que é o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.